Aleluia, povo de Deus, aqui quem fala é o Bispo Miguel Serra de Salvador, Bahia. Hoje é dia 3 de agosto e nós estamos ainda no meio dessa pandemia e nada ainda foi definido. E agora, há dias atrás, mais ou menos uma semana, foram liberadas as igrejas para começar a voltar a funcionar. No entanto, em alguns estados do Brasil, algumas regiões do Brasil, ainda está sendo proibido. É que o presidente do nosso Brasil, Jair Messias Bolsonaro, já tinha colocado bem lá no início, há mais de 3 meses, dizendo que a igreja, o presidente determinou que as igrejas poderiam entrar como sendo algo essencial para a população. Mas prefeitos e governadores não pensam da mesma forma. A abertura de templos e igrejas é considerada serviço essencial há 4 meses pelo presidente da República. Mesmo assim, centenas de prefeitos mantiveram fechados estabelecimentos religiosos. Na maior crise enfrentada pelo mundo neste século, a fé é aliada importante para a saúde do corpo e também da mente. Prefeitos e governadores ignoraram um decreto assinado pelo governo federal. O documento classificou igrejas como serviço essencial à sociedade. Mas o abuso persiste em quase 400 cidades brasileiras. Em Porto Alegre, cidade com quase 1,5 milhão de habitantes, o prefeito Nelson Marquesan Júnior impede que pessoas frequentem cultos, missas e cerimônias religiosas. Outras cidades grandes também não respeitam a fé dos cidadãos. Em Blumenau, Santa Catarina, Mário Hildebrand fechou todos os templos. A cidade de Juiz de Fora, do prefeito Antônio Almas, segue a mesma linha. Em Minas Gerais, mais de 100 municípios adotaram um mau exemplo. Fé está presente em todos os momentos da história. Já tem muitos crentes até mesmo falando assim, mas nós somos a igreja. Claro que nós somos a igreja. No entanto, tem um detalhe muito importante. Quantas pessoas têm essa capacidade de se fortalecer, de buscar a Deus isoladamente, de buscar a Deus sozinho na sua casa? Nem todos têm essa capacidade, nem todos têm essa condição, meu querido. Então veja bem, a igreja, na verdade, deveria entrar neste momento realmente como algo essencial para a vida de muitas pessoas, porque nem todos conseguem ter esse desprendimento de orar, de ler a Bíblia, de buscar a Deus, de realmente se revestir de Deus dentro de casa. Eles precisam de um lugar. Como se não bastassem os tantos problemas causados pela pandemia, vieram as incertezas, medo. Distúrbios como ansiedade e depressão aumentaram e, em muitos casos, levando até ao suicídio. A pandemia trouxe um peso maior para isso. Cuidar da saúde mental é fundamental, é imprescindível. É ter um refúgio religioso. E isso faz toda a diferença. Foi por pouco que Cássia não tirou a própria vida. Foi pela fé que se curou. E uma igreja, para mim, a igreja, quando eu cheguei, ela foi um serviço essencial. E ela serviu para evitar de um suicídio. Mas essa porta que Cássia encontrou aberta foi fechada, justo no momento em que a necessidade de se ter uma conexão ainda maior com a parte espiritual aumentou. Fiéis de todo o Brasil se depararam com essa cena. Se uma igreja aberta, com certeza eu ia entrar. Na igreja é onde a gente busca, no caso, a cura da alma, do espírito, a força para passar essa época de pandemia. Temos atendido pessoas que, se não fosse a igreja, elas entrariam nos dados estatísticos de agressões dentro de casa, de desespero por causa do isolamento, também pela perda de familiares, perda de empregos. Interessante que o que acontece? Os governos, os governantes, liberaram pet shop, claro que tem que cuidar dos animais também. Liberaram até então, agora também salão de beleza, academia, supermercado há muito tempo, material de construção. A igreja não poderia entrar dentro disso aqui como serviço essencial? A academia vai cuidar do físico. E, claro, é evidente que algumas pessoas, a mente vai ser esparecida, por estar se exercitando, por estar fazendo alguma coisa, não vai ficar ociosa, Mas
pet shop, material de construção, salão de beleza também, para cuidar das mulheres, levantar a autoestima de algumas mulheres, pessoas cortarem o cabelo e assim por diante. Mas preste atenção, o meu ponto aqui de enfoque para todos entenderem é que a igreja vai além disso. E por que os governantes, por que os prefeitos não liberaram isso há mais tempo? Por que não fizeram isso? Por quê? Porque são da esquerda. São voltados contra as designações do presidente da República. Quer dizer, o presidente da República era para ter autonomia geral sobre a nação. Mas o STF entregou para prefeitos e governadores. Mas veja bem, o que a igreja faz? A igreja, na verdade, querido, ela cuida primeiramente do espiritual. O nosso espiritual é a nossa alma ligada a Deus. Por isso que a palavra de Deus, ela diz assim, a minha alma tem sede de Deus. O nosso interior deseja Deus, e ele diz assim, a minha alma tem sede de Deus. E quando eu estarei na presença do Senhor? A igreja é um hospital, ela vai continuar sendo um hospital, sempre foi, né? Para alguns até uma UTI. E aí nós precisamos entender esse contexto que vivemos, principalmente num país como o Brasil. Da mesma forma que tem que cuidar da saúde física, é importante também a saúde mental e a saúde espiritual. Por que abriram as academias? Porque viram que a pessoa precisa se mexer. Espiritualmente é a mesma coisa. Uma pessoa precisa ir num lugar onde ele tem a possibilidade de deixar sua alma ansiar por uma coisa mais elevada. Segundo, se a nossa alma está dessedentada em Deus, a nossa mente, querido, a nossa mente vai estar restaurada, a nossa mente vai estar, digamos assim, saciada com a presença, com a graça, com a unção de Deus, a nossa mente vai estar, vai se cumprir aquela outra palavra. Não vos conformeis com este mundo, ou seja, não se deixe levar pelo sistema, pelas coisas que acontecem em volta de você, mas transformai-vos pelo poder da vossa mente. Uma mente restaurada pelo nosso espírito que está ligado a Deus. Então tudo começa pelo espírito, depois vem para a mente, e a mente, queridos, ela coordena o quê? O corpo inteiro. Já ouviu aquela frase, mente sã, corpo são? Já observou essa frase? Lembra dessa frase? Então, na verdade, o que o homem precisa é de Deus. Se as igrejas estivessem abertas há muito mais tempo, isso ia nutrir a fé das pessoas e com certeza já teríamos mudado essa situação há muito tempo. O STF estava querendo lançar um projeto para tirar a Bíblia da Constituição, praticamente isso. Entre os argumentos para manter igrejas fechadas está a possibilidade de que esses espaços ofereçam riscos por causa de aglomeração. É o que tem sido registrado em feiras livres. O distanciamento social não acontece. Nos pancadões proibidos por lei, o desrespeito é flagrado toda semana. O nível de contágio é altíssimo. Eu acho muito bom que volte a abertura das igrejas, tudo, desde que tenhamos regras para isso, para ninguém correr risco. E as regras são basicamente manter o distanciamento social. Então, muitas igrejas, muitos locais onde fazem cultos estão demarcando o espaço para que seja visível para a pessoa que vai entrar na igreja entender onde ela pode sentar, onde ela não pode sentar. A única explicação que há para o fechamento das igrejas, em detrimento a outros estabelecimentos que não fecham, está na intolerância explícita na flexibilização do isolamento, quando prefeitos e governadores não respeitam o decreto 10.282 do governo federal, que reconheceu que igrejas prestam serviços essenciais. Então, digo para vocês, a igreja ela é essencial. A igreja trabalha no espiritual, a igreja trabalha na mente, ela trabalha no psicológico e ela trabalha no físico. Se a nossa vida estiver voltada para Deus, estivermos sentindo Deus, buscando Deus, é muito mais fácil de a gente superar todas as coisas que se levantarão contra nós, que vier contra uma nação, contra uma cidade. E também nos diz a palavra de Deus, uma mente vazia, uma mente que não se fortalece em Deus, é uma mente que fica vulnerável a ações de Satanás. Precisamos buscar ao Senhor. E a igreja, repito novamente, é essencial neste momento. O que as pessoas precisam é de fé.
A pessoa buscando a Deus, estando dentro de uma igreja, ela vai ficar mais feliz, mais alegre, a fé dela vai ser motivada, ela vai voltar a ter esperança, vai voltar a ter confiança. Isso vai fortalecer a mente, vai fortalecer o espírito, vai fortalecer o corpo, e assim nós vamos superar e vencer todas essas situações em nome de Jesus. Oremos para que tudo volte a funcionar. Claro e evidente, voltar a funcionar com responsabilidade. Em todos os estabelecimentos, principalmente dentro da igreja, com máscara, álcool em gel na porta, medidor de temperatura, tudo direitinho. Eu creio que os pastores vão ter responsabilidade para fazer as coisas voltar a funcionar dentro das igrejas, com ética, com respeito, entendeu? Vamos orar para que tudo isso venha a ser resolvido muito em breve, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.